Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rodolfo Oliveira, cujo nome é Mais do que só resistir. O texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que, portanto, são porções da palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer, edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, então vocês sabem, eu não escrevi o texto, nem tenho formação teológica, nada disso. Eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Rodolfo Oliveira. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero que vocês também, se puderem, se inscrevam no canal, compartilhem a mensagem, dê alguma relevância, né, para isso que a gente está fazendo, porque o nosso único objetivo é que a palavra de Deus seja difundida, tá bom? Então, eu conto com vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos realmente estarmos imbuídos do propósito de cada vez mais ajudar as pessoas a serem transformadas. Que nós possamos levar a Tua palavra, levar tudo que a gente tem aprendido de Ti para outras pessoas também, para que elas possam crescer em Ti. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Daniel 1, de 17 a 21. Ontem lemos do 8 até o 16 e hoje praticamente é a sequência do que a gente vem estudando, né? Então ontem a gente aprendeu que a gente não tem que ceder, que a gente tem que se manter firme, né? Como o irmão Daniel e os amigos dele. E hoje a gente vai ver nesse texto que ele vai mostrar de forma bastante profunda não apenas a resistência do irmão Daniel e dos seus amigos dele diante de uma pressão cultural lá do pessoal da Babilônia, mas também como Deus os capacitou para serem agentes de transformação. Ora, resistir então é o primeiro passo, mas o texto vai mostrar para a gente que eles receberam sabedoria, conhecimento e entendimento além da conta, superiores. Isso colocou cada um deles numa posição de influência diante do rei e de todo o povo lá da corte, né? Ou seja, eles não ficaram apenas na defensiva, preservando a sua identidade, mas se tornaram o quê? Uma referência, transformando todo o ambiente ali ao redor deles, né? Eles eram apenas adolescentes, rapazes que vieram como escravos e agora eles tinham um lugar de destaque na corte. O versículo 20 vai dizer que o rei achou ele 10 vezes mais sábios que os outros e mais sábio do que os magos e encantadores. Isso mostra o quê? A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não significa isolamento, mas engajamento ativo, trazendo luz, excelência e impacto em meio a um sistema que era totalmente contrário àqueles que eles estavam acostumados. A mensagem é bastante clara. Quem permanece fiel não só resiste, mas é levantado para transformar. O Daniel e seus amigos, eles não foram apenas sobreviventes da Babilônia, mas instrumentos de Deus para influenciar uma cultura inteira. Isso foi muito, muito significativo, né? Então, moral da história, se a gente pensar hoje, esse texto vai inspirar a gente a não viver apenas resistindo, né, toda essa cultura, resistindo às pressões do mundo, mas a buscar sabedoria e excelência para sermos sal e luz, transformando o ambiente, pessoas e estruturas. Amém? Bom, então vamos ler Daniel 1, de 17 a 21. E diz assim, ó. Deus deu aos 4 jovens, lembra que eram os Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios.
Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. E este falou com eles. E entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém? Bom, então a história de Daniel e dos amigos dele não é apenas uma história de alguns jovens que resistiram na fé. Não é só isso. Eles resistiram, lógico, devido à ação grandiosa de Deus. E eles foram destaques na formação que eles receberam e se tornaram conselheiros dos reis, contribuindo para a preservação do seu povo. Porque eles poderiam falar, tô sem meu pai, minha mãe, eu não vou estudar nada aqui, eu não quero saber nada dessas coisas, vou me rebelar e não vou fazer nada. Mas não, eles aproveitaram a oportunidade e estudaram. Então, existem aquelas pessoas que pensam que quando a gente vai para a universidade, quando a gente vai estudar alguma coisa, quando a gente aprende algo, é sempre um ambiente hostil e que a única coisa que resta para um jovem é resistir. Fui para a universidade, lá tem um monte de não cristão, eu só tenho que resistir. Mas existe algo muito maior, a dedicação à vida acadêmica, à escola, ao estudo, à cultura, exalta a Deus. Exalta a Deus. Por quê? Faz o nome de Deus conhecido. Eles vão saber que uma pessoa que ama a Deus está se dedicando. E a gente vai abençoando muitas pessoas. Quem sabe onde Deus nos levará se a gente for estudantes dedicados e profissionais dedicados? Quem sabe? Você não sabe. Então você tem que fazer o seu melhor onde você estiver, na universidade, no comércio, no trabalho, onde você estiver, você tem que fazer o melhor. Porque quantas pessoas serão beneficiadas por nossas descobertas científicas, pelas coisas que a gente vai estudar, por exemplo, na universidade? Quantos vão ser ensinados por professores aplicados? Quantas pessoas que sofrem, são vulneráveis socialmente, serão acolhidos por assistentes sociais, policiais, por advogados, por gente que possui a mente de Cristo? Então, Daniel e os amigos dele estudaram. Eles não ficaram resistindo, eles estudaram. E se a gente for habilidoso nos nossos estudos e nas nossas profissões, Deus vai sim nos usar, vai usar as nossas mãos e a nossa mente para quê? Para promover transformações reais em nossa sociedade. Então a gente não está aqui à toa, não está aqui só para resistir. Estamos mais do que só para resistir. Nós estamos aqui para ajudar que as pessoas sejam transformadas. Amém? Bom, o versículo de hoje é o 19, que diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir o rei. E o nosso manancial termina assim, que a graça de Deus nos capacite a transformar a nossa sociedade. E agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, lembrando que mais do que só resistir, nós que sabemos que temos que transformar, trazer transformação real para a nossa sociedade, para nós é fácil abraçar. É fácil abraçar porque a gente abraça porque quer transformar. E lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Termino então com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.